Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 24, vamos ler versículos 36 a 44. Bendito é o nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Você que está em casa cultuando ao Senhor conosco através das ondas sonoras da Suprema ou pela internet, você tem a oportunidade de, tendo uma Bíblia em casa, poder ler a palavra de Deus juntamente com todos nós que estamos aqui no templo. Quantos encontraram e podem dizer amém? Diz a palavra do Senhor. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eu quero que você repita comigo o verso de número 37. Aleluia. Vamos todos juntos, em uma só voz, repetir o verso de número 37. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui. E nesta hora eu quero fazer aqui menção do agradecimento que faz pastor Adson Guimarães, e ele oferta esse culto em gratidão a Deus, pois hoje completa mais um ano de vida. Parabéns ao pastor Adson, que Deus continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério. Temos aqui depositados alguns pedidos de oração. Eu sei, você sabe com certeza que Deus continua atento às orações feitas neste lugar. É necessário, contudo, que eu e você estejamos prontos, aptos a nos apresentarmos diante dele com um coração voluntário, com um coração submisso, colocando a fé em ação e entendendo que somos inteiramente dependentes do Senhor. Não esquecendo do que a palavra de Deus nos diz, quando Salomão orou a Deus, dedicou o templo e pediu ao Senhor que estivesse atento às orações daquele lugar. O Senhor o responde dizendo: eu estarei atento.
Portanto, quando acontecer tudo isso que você falou aí, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu os ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Este Deus não mudou, a palavra é a mesma, e Ele espera de mim e de você uma atitude da nossa parte de voltarmos a trilhar o que Ele nos orienta pela sua palavra, e assim com certeza Ele irá nos abençoar de forma extraordinária. Meus queridos irmãos, é grande a alegria do meu coração em poder, por bondade de Deus, estar aqui convosco. Sempre com todo cuidado, respeito à noiva do Cordeiro, mas não podendo ser negligente na responsabilidade que nos outorgou o Senhor. E a minha oração a Deus neste dia é que Ele me ajude, me capacite para que eu possa ser um instrumento de Deus para abençoar a vida da igreja, abençoar a vida dos meus irmãos. Glória a Jesus. O texto que nós acabamos de ler, Jesus Cristo, quando inicia trazendo aos discípulos algumas instruções, falando do momento em que aproximaria a volta do Senhor, a sua volta, Ele trata através de parábolas, trazendo chamando a atenção dos discípulos, dos seus ouvintes, mas de repente Ele vai e começa a dar ou entregar um sermão, tratando de alguns acontecimentos que precederiam a sua volta. E especificamente neste texto que lemos, nesta parte do capítulo 24, o Senhor Jesus toma para exemplificar, para que os discípulos e os seus seguidores, para que eu e você pudéssemos entender com clareza o que Ele estava querendo nos dizer. Ele toma o que aconteceu no princípio das coisas. Lá no livro do Gênesis está relatada a história do dilúvio e de Noé. Mas Jesus, fazendo menção desta história, deste momento, deste fato ocorrido no mundo entre a humanidade, as pessoas daquele tempo, Ele diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus, fazendo referência a este acontecimento, Ele está alertando não só os seus discípulos, mas também a todos os que servem a Ele, e por que não dizer, a toda a raça humana, de que devemos estar atentos e vigilantes, porque assim como o dilúvio foi uma realidade para a sociedade contemporânea de Noé, o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, será uma realidade para a igreja, e o mundo está sendo avisado. Eu e você, como igreja, estamos também sendo avisados que assim como aconteceu nos dias de Noé, nos dias em que antecederam o dilúvio,
acontecerá também na volta de Jesus Cristo. Portanto, a tônica deste sermão, a tônica do Senhor ao tratar estes assuntos com os seus discípulos, com os seus seguidores, é a vigilância e o cuidado que se deve ter para não perdermos a oportunidade de, assim como Ele nos prometeu, sermos conduzidos aos céus e podermos, como Noé pôde, juntamente com toda a sua família, entrar na arca, que lá no Novo Testamento já tipificava o Cristo, que seria a salvação dos homens. Noé, juntamente com a sua família, escapou de morrer no dilúvio e foi salvo porque obedeceu o que Deus lhe havia ordenado que fizesse. Glória seja dada ao nome do Senhor, assim como foi nos dias de Noé. E eu quero fazer uma pergunta a você que me ouve nesta noite. Talvez você pode ter conhecimento, talvez você pode ter informações, mas não parou para pensar nos detalhes do que estava ocorrendo nos dias em que Noé estava vivendo. Talvez você não parou ainda para fazer um paralelo, para fazer um comparativo dos dias de Noé e dos dias em que estamos vivendo. E eu quero nesta noite, permitindo Deus, convidá-lo a passearmos um pouquinho aqui entre o capítulo 24 de Mateus, versículos 37 e 38, e o capítulo de número 6 do livro de Gênesis, onde encontramos a história que Jesus menciona no seu ministério, no momento do seu sermão. Naquele tempo em que Noé estava vivendo, como estavam as coisas nos seus dias? A Bíblia diz, e você pode abrir a sua Bíblia comigo, no capítulo de número 6 do livro do Gênesis, para que você não perca nada do que estamos tratando nesta noite, e aproveite tudo para que você possa estar atento, para que você possa estar preparado para aquilo que o Senhor já determinou pelo seu poder, prometendo à igreja que haverá um escape, que haverá salvação, que há um céu preparado, e eu e você precisamos estar vigilantes e atentos. Glória seja dada ao nome do Senhor. O cenário nos dias de Noé era péssimo, a corrupção era total, era uma mistura, o pecado, a impiedade, a terra estava corrompida e cheia de violência. Bendito é o nome do Senhor. E diz-nos a palavra de Deus, olhe só, e viu, versículo 5 do capítulo de número 6 do livro do Gênesis: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Olha o que acontece no versículo de número 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal,
até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Bendito é o nome do Senhor. Meus queridos, a terra, versículo 11, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Vamos olhar para este quadro que a Bíblia nos mostra. Noé vivendo no meio de uma geração corrompida, de uma geração totalmente contaminada, de uma geração totalmente levada aos deleites, aos seus próprios prazeres, e não estavam mais tendo nenhuma preocupação em se voltarem para Deus, em glorificarem ao Senhor, em procurar viver uma vida que trouxesse um pouco de comunhão ou um relacionamento com aquele que é o Senhor dos senhores, com aquele que criou todas as coisas e deixou para que o homem desfrutasse. Mas o começo de tudo isto, nós podemos perceber que foi lá no começo aonde vemos e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Olha só como as coisas começam a se misturar, a virar algo que fugiu do controle. Mas eu quero dizer a você que os homens eram totalmente iníquos e perversos. Por isso, no versículo 5, nós podemos ler: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Ah, meus queridos irmãos, eles praticavam unicamente o mal, eram incapazes de fazer o bem. Eram homens perversos que haviam se afastado de Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E em nossos dias, como será que estamos vivendo? Se você abrir a sua Bíblia, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, você vai encontrar no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 5, a seguinte expressão: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, é o conselho do apóstolo ao jovem pastor Timóteo. Eu pergunto a você, olhando nós para o quadro que nos traz a Bíblia, vivido ou presenciado pelo patriarca Noé, e olhando nós para o quadro que Paulo já alertava, dizendo
que nos últimos dias aconteceria tudo isto aqui. E eu convido você, meu querido irmão, a olharmos para estas duas gravuras, para estes dois quadros que se desenham diante de nós: a corrupção, a impiedade, a maldade dos homens da época de Noé, pela qual Deus olhou e disse: não contenderei para sempre com o homem, vou destruir a raça humana. Olhando nós para a Bíblia e para o que Paulo escreve, nos últimos dias, nós estamos vendo tudo isto acontecer. Homens irreconciliáveis, homens sem afeto natural, homens que não amam a Deus, são mais amigos dos deleites e dos prazeres do que amigos de Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite, como atalaia de Deus, como mensageiro do céu, dizer a você que é tempo de acordar, porque Jesus está voltando. Os sinais nos mostram, ele voltará. Há muitos que têm se descuidado, estão vivendo desta forma, com aparência de piedade, mas o coração está longe de ser piedoso, de ser fiel a Deus. Mas nesta noite, o Deus que muda coração, o Deus que transforma vidas, está entre nós e nos dá a oportunidade de voltarmos atrás, de reconsiderarmos, para que quando o Senhor olhar, para que quando o Senhor vier colher a igreja, Ele possa olhar para a minha vida e para a sua vida, e achar-nos como achou Noé, no meio de uma geração corrompida, no meio de um povo mau. Mas lá estava um homem que temia ao Senhor, e diz a Bíblia, versículo de número 7, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas olha o que diz o versículo de número 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Isto aqui me mostra algo, que mesmo em meio a um mundo fétido pelo pecado, estragado pela irreverência e pela falta de temor a Deus, é possível haver alguém que está de pé diante deste mundo, dizendo e proclamando: aconteça o que acontecer, não importa, eu serei fiel ao meu Deus, eu serei fiel ao meu Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Noé é um exemplo para mim e para você. Noé é um exemplo para nós. O retrato que a Bíblia nos mostra é o perfeito retrato do século 21, da humanidade, do Brasil e do mundo em que estamos vivendo. Mas não se desespere, tão somente entenda
que o Senhor, por nos amar, nos antecipou avisando de que deveríamos ter cuidado, porque assim como aconteceu nos dias de Noé, aconteceria também na vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias de Noé estava ali aquela multidão, aquele povo terrivelmente afundado no pecado, a ponto de não dar ouvido, de não observar as ordenanças de Deus. Mas eu e você, em pleno século 21, este século onde o homem aparentemente precisaria estar melhorando, mas ele está cada vez pior. O pecado, a maldade, a falta de temor tem tomado conta do coração dos homens. Em todas as escalas da sociedade, você olha e vê a corrupção, a falta de temor e a falta de amor tomando conta dos homens. Mas o Senhor nos alertou para que quando isso estivesse acontecendo, eu e você, igreja do Senhor, pudéssemos entender e dar glória a Deus e nos aproximarmos mais dele, porque isto está dizendo a mim e a ti que ele está voltando, que ele está voltando, que ele está voltando. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Paulo, escrevendo aos Romanos, no primeiro capítulo, versículos 28 a 32, está escrito assim. Romanos capítulo 1, versículos 28 a 32. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Meus irmãos, o que isto quer dizer? Paulo escreve aos irmãos em Roma e alerta-os quanto a tudo isto, estes acontecimentos, e ele diz, e a lista aqui é um pouco mais completa do que a outra que ele escreve a Timóteo, e aqui você vê incluindo algumas coisas mais, e todas são situações que, se você fizer uma rápida perspectiva, der uma olhada, você vai identificar cada uma delas aí acontecendo no meio da sociedade e muitas vezes até no meio da igreja, mas que o poderoso nome de Jesus possa ter poder sobre nossas vidas e nós venhamos a abandonar essas práticas para a glória do nome do Senhor e para que possamos desfrutar da oportunidade de entrar nos céus que está preparado para a igreja de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. O versículo 2 que nós lemos, eu não tenho tempo para tratar dele aqui, e ele propriamente, eu não posso afirmar, e há controvérsias da teologia,
em quem eram estes filhos de Deus. Mas o que eu quero ressaltar é que isso aqui me remete a um outro texto da Escritura Sagrada. E nós, às vezes, estamos desaprendendo ao passar do tempo. E o que o Senhor quer dizer com esse desaprendendo ao passar do tempo? Eu te explico. Deus, e para te explicar eu preciso que você me ajude respondendo algumas perguntas. Deus, porventura mudou? Pergunto novamente, Deus, porventura mudou? A palavra de Deus, porventura mudou? Ao contrário disso, nós estudamos aqui há poucos dias, passarão os céus e terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não mudou. E a Bíblia, ela é um manual que nos mostra como devemos viver para agradar a Deus e para chegarmos nos céus. Você concorda comigo ou não? Olhamos então para o que ela nos diz, para o que ela nos transmite, para o que ela nos fala. A palavra de Deus, diz a Bíblia, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir o pensamento do coração. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, o Senhor conhece você por dentro e por fora. O Senhor conhece-me por dentro e por fora. O Senhor sabe das tuas fraquezas, mas mesmo nas tuas fraquezas, quando você se coloca diante de Deus com um coração sincero, a palavra de Deus diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. Agora, eu preciso cuidar, porque a palavra de Deus não mudou, os preceitos do Senhor não mudaram, e nós estamos desaprendendo. Por quê? Porque nós deixamos de obedecer a palavra de Deus. O mundo diz que evoluiu, conquistamos muitas liberdades, e os que puderam viver um pouco do regime militar no Brasil, podem com mais facilidade entender do que eu vou dizer agora. Havia respeito, tanto por parte dos governantes, das autoridades, como por parte de todas as pessoas. Havia respeito, havia moral, havia atitude de preservação da família, e a moral era preservada no meio da sociedade. Passa-se o tempo, lutamos por democracia, conquistamos a democracia, uma grande luta e uma grande conquista, e a Bíblia nunca colocou da forma que muitos colocaram, a mulher debaixo do sapato do homem, mas as mulheres tiveram uma grande conquista também, uma grande liberdade tem hoje. O problema é que nós, ao conquistarmos algumas coisas, desaprendemos o que é ser servo, desaprendemos o que é obedecer, o que é ter disciplina, o que é saber o que pode e o que não pode fazer, e saber também que as consequências, elas virão. A Bíblia diz, aquilo que o homem plantar, isso também vai ceifar, e é a palavra de Deus. Não tem como eu mudar isso, meu querido irmão, não tem como você mudar isto, mas
mas nós estamos aqui dizendo a você, debaixo da orientação de Deus, debaixo do sangue do Cordeiro, com temor e temor, porque pesa sobre os obreiros da igreja a responsabilidade de falar a palavra genuinamente como ela é, para que possamos alcançar os céus e também os meus irmãos alcançarem. Mas nós desaprendemos, não se respeita mais as autoridades, não se respeita mais pais. Quantas vezes você tem o desprazer de ver um filho dando um tapa na cara ou no rosto de seu pai? Aonde que isso acontecia antigamente? Sem nenhum saudosismo, mas o que eu quero dizer para você é que nós estamos mudando como seres humanos, como pessoas, mas eu quero te alertar, a palavra de Deus não mudou e ela está dizendo para mim e para você nesta noite, assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. A palavra é a mesma, o Deus é o mesmo, as regras não mudaram. Quer entrar no céu, queridos? Só tem uma porta, é a obediência à palavra de Deus, é a fidelidade ao Deus verdadeiro. Somente assim eu e você vamos chegar nos céus. E às vezes, quando estamos aqui numa reunião de terça-feira, como ontem tivemos, não faz dia, uma reunião gloriosa, abençoada, e parece que nós ficamos até nos contorcendo quando o nosso pastor descortinou o verbo sem fazer rodeio e nos trouxe algumas instruções aqui. Parece que aquilo vinha de encontro, batendo diretamente no nosso rosto. Eu digo para você, isso é bom quando eu não viro um murmurador, que eu entendo que Deus está falando comigo e eu preciso melhorar para chegar no céu. Eu preciso melhorar para chegar no céu. Aleluia. O que diz o versículo 2 fala de uma mistura, e eu disse que eu não vou tratar desse assunto porque ele é polêmico e eu não tenho tempo para entrar nele aqui. Mas olha o que diz Gênesis capítulo 2, ou capítulo 24, versículos 2 a 4. E eu quero falar um pouquinho sobre a mistura. Nós temos alguns minutinhos ali ainda, e vocês são testemunha que eu não gosto de passar do horário, mas vamos aqui ver o que Deus tem para nós nesta noite. E aqui da mesma forma, querido, esse texto nos remete a algo que acontece em nossos dias, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, infelizmente. Neste texto que você abriu, você vê o cuidado de um pai de família, do patriarca Abraão, ao chamar Eliezer, o seu mordomo, e dizer: coloque a tua mão na minha coxa e faça um juramento, que você não tomará para meu filho mulheres desta nação onde eu estou no meio deles, que vai aos meus parentes, na minha parentela, e trará esposa para Isaque. Isto aqui mostra uma coisa que eu e você não podemos perder de vista, que apesar de estarmos no mundo, nós não podemos e não devemos misturar com este mundo. E às vezes somos taxados de quadrados, somos incompreendidos, como fui aqui dentro desse templo há uns 15, 20 dias atrás, quando aconselhando alguém que não deveria fazer isto, acha que estamos pedindo demais. Querido, eu estou lendo com você nesta noite a palavra de Deus, e é ela que nos orienta o que devemos fazer. Abraão teve o cuidado de enviar o Eliezer para buscar alguém do seu povo para casar-se com Isaque. E hoje não tem muitos jovens aqui, mas os que têm, tomem cuidado, queridos. E há muitos dos nossos jovens descuidando
disso aqui. E muitos de nós como pais, e é comum nós vermos, e alguns até dizem assim, e o que tem isso a ver? Eu sou assembleiano, ela é adventista, ou é batista, ou é... Ninguém tem nada com a minha vida. Meu querido, você está certo, ninguém tem nada com a sua vida, você é livre para tomar a decisão que quiser, mas a Bíblia me coloca na parede, e eu preciso falar para você que desse jeito não vai dar certo. Não vai dar certo. E o que é pior ainda, muitos acham que Deus não tem condição para oportunizar um casamento com um crente para ele e vai buscar lá no mundo. E eu já contei aqui uma vez o que aconteceu com uma jovem lá em Cuiabá, abençoada serva de Deus, e o rapaz queria porque queria, chegou ao ponto, as coisas daquele tempo eram um pouco mais, os filhos mais obedientes, os pais mais cuidadosos, não teve jeito, ele foi para a igreja, aceitou Jesus, se batizou e casou. O último dia que ele foi na igreja foi o dia do casamento. E a pobre da irmã morreu, e ele até hoje está perdido por aí. Deus tem o melhor para você, querido jovem, querida jovem. Mas nós precisamos aprender com o salmista, que olhou, que orou e pôde dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu quero dizer para você, vocês são tão bonitos, não tem necessidade de desespero. Procure estar com os que são iguais a você. Depois é um transtorno depois do casamento, um vai para um lugar, outro vai para o outro. Infelizmente nós temos pessoas que não têm esse cuidado. E você que é jovem, que está namorando, que está procurando alguma coisa, olha o cuidado que Abraão teve, olha o cuidado que esse servo de Deus teve. Você não deve, principalmente, querido, com descrente, principalmente com aquele que não tem temor de Deus. A Bíblia diz que comunhão tem as trevas com a luz. Não dá. Se você é luz, até a treva vai desaparecer, ou ela vai ser mais forte, vai encobrir a sua luz, você vai deixar de ser luz. Infelizmente, quem deixa de ser luz passa a ser. Cuidemos, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias ou na vinda do Filho do Homem. Bendito é o nome do Senhor. Não devemos nos meter em julgo desigual com os infiéis. Não podemos entrar por esta porta. Mas voltando ao texto de Gênesis, nós podemos ver que o Senhor achou Noé um homem que teve graça diante dos olhos do Senhor. Noé andava com Deus, Noé estava na presença de Deus, Noé caminhava com Deus. E olha que coisa interessante, havia dentro da família de Noé, os que entraram com ele na arca, Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. E eu te pergunto, porventura, será que a família de Noé se limitava a estas pessoas, a estes 8 seres humanos? Com certeza não. Noé deveria ter irmãos, sobrinhos. Noé teria também a família das noras de Noé. Mas você
vê aqui na Bíblia, somente Noé e a sua família adentrou a arca. Eu quero te dizer, querido, talvez você está fazendo parte da família, caminhando junto, está com a igreja, vem aos cultos, mas eu quero te dizer, estejamos atentos, para que quando o Senhor olhar, Ele possa nos achar graça em nós, Ele possa nos achar digno de fazer parte do arrebatamento, pois o arrebatamento é uma realidade e vai acontecer brevemente. Ah, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Noé andava com Deus, Noé estava na presença de Deus, e Deus olhou, e Deus viu aquele homem. Bendito é o Senhor. Então é possível, irmão, andar com Deus mesmo em meio a uma geração corrompida. Bendito é o nome do Senhor. E eu nunca fiz isso aqui, eu não me lembro, mas eu vou pedir para você fazer agora. Vire para o irmão que está aí do teu lado e diga para ele: meu irmão, ainda existe alguém que anda com Deus. Vire, fale. Meu irmão, ainda existe alguém que anda com Deus. Ainda existe alguém que anda com Deus. Não duvide disto. Elias disse, reclamando ao Senhor certo dia: só eu fiquei, mataram todos, eu não sou melhor que ninguém, mata-me também. Mas o Senhor disse a Elias: Elias, você está enganado, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Ainda existe alguém que anda com Deus. Ainda existe alguém que ora, ainda existe alguém que consagra, ainda existe alguém que obedece à palavra de Deus. E eu e você que estamos aqui esta noite, temos uma grande chance de, se não estivermos sendo um desses, de passarmos a ser a partir de hoje, a partir de agora. Ah, bendito é o nome do Senhor. Ah, Deus tremendo e poderoso, em meio a um mundo tão cruel, tão corrompido, mas eu te digo, e a Bíblia está recheada de exemplo, é possível andar com Deus, é possível ser fiel a Deus. Aleluia. E você, se desfolhar a sua Bíblia aí, você vai achar N exemplos de homens que mesmo em meio a uma geração corrompida, andaram com Deus. Foi o caso de Noé, é o caso de Jó, foi o caso de Enoque, foi o caso de Daniel. Olha só, para que prova maior do que a de Daniel? Levado cativo para uma nação pagã, alheia aos costumes, ao seu Deus, mas lá na Babilônia, a Bíblia diz que ele assentou no coração não se contaminar. O crente que é crente não se mistura com o mundo, por isso a Bíblia nos alerta: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você quer ser fiel a Deus, abandone as práticas mundanas. E eu falei com os irmãos aqui uma época e trouxe até algumas gravuras, e entre elas eu trouxe a de uma garça linda, de plumagem branca, no meio de um lamaçal, mas a plumagem impecável, branca. Ela estava na lama, mas ela mantinha sua vestimenta branca. Assim sou eu e você, assim é o crente, assim somos nós que estamos vigilantes, aguardando a volta do Senhor. Brancos, branqueamos a nossa vestidura no sangue do Cordeiro, e assim devemos permanecer até o dia em que Ele voltar para buscar a igreja. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. E o que dizer, meus irmãos,
de Ananias, Misael e Azarias. O que dizer dos 3 jovens hebreus? Com a sentença de morte diante deles, se não fizer, se não adorar, se não misturar, vai morrer. Será que se nós fôssemos postos à prova desse jeito, será que eu e você suportaríamos uma prova dessa? Vai tocar os instrumentos, ou adora, ou vai para a fornalha. Irmãos, ainda tem alguém que continua sendo fiel a Deus. Ainda existe alguém que permanece fiel. Existe alguém que anda com Deus. E aqueles jovens foram lançados na fogueira, na fornalha. Mas lá na fornalha eles não estavam sozinhos. O Senhor passeou com eles e fez com que a fornalha só servisse para queimar as cordas e eles poderem passear ali como se estivessem em um jardim, porque assim o Senhor faz com aquele que anda com ele. O Senhor o preserva. Por isso o Senhor diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos andar com Deus. Vale a pena andar com Deus, vale a pena ser fiel, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E o Senhor Deus chama Noé agora e diz a ele, a partir do versículo 13, Deus diz a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E o Senhor fala a Noé: faze para ti uma arca. E o Senhor dá as medidas da arca, a janela que tem que fazer e a porta, até o lado que a porta deveria ser. Crente, eu te digo uma coisa, e grave isso no teu coração em nome de Jesus. Isso aqui mostra a arca foi a salvação da família de Noé. E esta porta não é outro senão apontando para Jesus, a porta de entrada nos céus. A arca tinha uma porta que entrou Noé e sua família e foram salvos do dilúvio. Mas eu quero te dizer, Jesus diz pela sua palavra, João escreve, João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O céu é logo ali, a porta é Jesus, a salvação é só através de Jesus Cristo. Chega de brincarmos de crente. É tempo de tratarmos com mais seriedade o assunto da nossa comunhão com Deus. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Eles não estavam nem aí. Casavam, davam-se em casamento, festavam, se corrompia, até o dia em que Noé entrou na arca. E a Bíblia diz que Noé entrou, os animais entraram, e o Senhor fechou a arca por fora, e aí não teve mais jeito, o dilúvio veio, consumiu a todos. Mas hoje, a porta da arca, que é Jesus, a porta da salvação, está aberta, e você pode pôr as coisas em ordem e entrar nesta arca, entrar nesta porta e desfrutar do céu, da salvação. Bendito é o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, será triste para aqueles que não observarem tudo isso. E eu te digo, queridos, vamos observar os conselhos que o Senhor tem nos dado daqui do púlpito. Deus tem falado conosco sobre santificação, sobre perdão.
Deus tem falado conosco sobre estarmos na presença dEle com a vida de entrega. E eu disse anteriormente para você, não basta andar com a igreja, eu preciso ser igreja. Aleluia, igreja é um povo separado, escolhido, povo santo. Igreja e mundo não combinam. Igreja e mundo é como água e óleo. Você já fez a experiência de colocar água e óleo em um copo ou um recipiente? Ela não se mistura, não dá liga, não tem como dissolver um no outro. Assim deve ser o crente fiel e o mundo. A Bíblia nos diz que comunhão tem as trevas com a luz. Eu e você precisamos resistir ao diabo, afastar do mundo e seguir a Cristo, porque Jesus está voltando. Muitos têm se deixado levar pelas ofertas deste mundo, pela mentira, pelo engano, pela prostituição, pelos entretenimentos da vida que levam à concupiscência. Mas Jesus nos alerta que Ele ainda está como porta aberta, mas chegará o dia que esta porta será fechada, e a Bíblia diz que irão vagabundos de um lado a outro, de mar a mar, procurando, mas não encontrarão. Sabe por quê? Porque o dia do Senhor chegou, a igreja foi arrebatada, a oportunidade passou, mas hoje eu e você estamos aqui e temos a oportunidade de consertar nossa vida. Aleluia, estejamos de pé, igreja. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15, olha o que nos diz a palavra de Deus. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Jesus voltará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Bendito é o nome do Senhor. Que nós realmente sejamos destes, que nós realmente possamos estar na presença dEle, buscando a Ele, vigiando em todo o tempo, cuidando em todos os momentos, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não dá tempo para brincarmos, é tempo de descermos de cima do muro. Não dá para ficar cocheando entre dois pensamentos, mas é momento de tomarmos posição, ser crentes de verdade, porque, meus queridos irmãos, muitos estão desapercebidos, e o Senhor falou disto, mas vamos atentar-nos, porque assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Você que está em casa, que às vezes não teve a oportunidade de estar aqui, mas sente que Deus falou com você, faça um propósito com o Senhor, tome uma atitude ainda nesta noite, pois com certeza Deus irá fazer algo em sua vida.